Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer o meu favoritos do mês de agosto. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Então, meus amores, atrasadinho um pouco com favoritos, eu sempre trago no começo do mês, só que tivemos alguns imprevistos e tá saindo só hoje. Dessa vez eu vou favoritar só livros. E então vamos lá, aqui com meu apoio para ler o nome dos livros. Então vamos ao primeiro. O primeiro livro que eu quero favoritar é de uma série que inicialmente era uma trilogia e de repente eu descobri que ela acabou lançando mais um livro que é da série Fortaleza Negra, da Kel Costa, que é de uma autora nacional. Eu falei dessa série no, no meu favorito de autores nacionais. Quem quiser dar uma olhadinha. Essa série, ela trata meio que de quando o mundo assim foi devastado por seres mitológicos e também depois disso acaba sendo governado por vampiros. São vampiros um tanto quanto diferentes, que eles são em 5 e eles meio que são os mestres e governam todo mundo. Só que ali eles vivem meio que uma batalha entre os mitológicos, que vão atrás de devastar a raça humana, e eles também meio que lutam com os vampiros. E ali a gente tem como personagem principal a Sasha e os vampiros lá, que tem muita reviravolta para mim dar muitos detalhes sobre eles no, no livro, né? Ou no livro, não, no vídeo. Mas é meio que esse contexto da história. Eu adoro a história que tem seres mitológicos, tipo minotauros, centauros, essas coisas, e eles não são nem um pouco bonzinhos, né? Minotauros já não são conhecidos por serem bonzinhos. Nem os centauros, são poucos os que as histórias que você vê centauros que são bem gente boa. Para quem tem curiosidade de ler, tem no Kindle Unlimited todos os livros da série. Vamos ao próximo. Próximo que também foi de uma das autoras que eu favoritei, mas nas minhas autoras internacionais, que ela tem várias séries no mesmo universo, que ali são de famílias, cada livro é a história de um dos irmãos, e são histórias assim, clichês. Os homens ou mulheres são meio que milionários e tal. Aí aparece a pessoa, que é para ser também o casal ali e tal, acontece um monte de coisa. São livros curtinhos, mas eu adoro essas temáticas. E esse livro que eu tô falando é o livro Bilionário Destemido, que é da Obsessão do Bilionário, que é uma das séries da J.S. Scott, que também tem no Kindle Unlimited todos esses livros dela, que tem a série Obsessão do Bilionário, tem os irmãos Sinclair, tem os irmãos... Gente, então são tantos que eu não lembro todos os sobrenomes. Mas para quem gosta desses clichês assim, só procurar
no Kindle, para quem tem Kindle Unlimited. O próximo que eu quero favoritar, que são os 2 primeiros livros da série Outlander. Não sabia que tinha livros antes de assistir a série. Depois eu descobri que tinham livros e eu fui atrás para ler. E comecei, já li os 3 primeiros, mas o terceiro eu vou falar no próximo, favoritos. E conta a história da Claire. Essa história se passa lá nas Highlands. E ali conta a história da Claire, que é uma moça que ela é meio que médica, que ela acaba viajando no tempo, né? Vai pro passado, meio que uns 200 anos. E ela meu Deus, gente, desculpa. Ela acaba parando no meio lá de uma luta entre os dragões ingleses e os escoceses das Highlands. E nisso tem muita história para contar. Para quem não assistiu a série, recomendo assistir. Para quem não leu, recomendo muito ler. Quem gosta desse contexto histórico, eu adoro. Eu adoro a Claire e o Jamie, que é o escocês que ela acaba se casando e depois, consequentemente, se apaixonando e tendo uma filha com ele. E, tipo, gente, tem como eu me aprofundar mais. Se vocês quiserem, eu posso tentar trazer resenha dos livros. Só que é muito difícil porque cada livro tem de 800 a 1000 páginas. Então, é muita coisa. E a escritora é a Diana Gabaldon. Ou é Diana? Não sei. O próximo favoritinho, eu não vou falar sobre ele aqui porque eu acabei fazendo uma resenha que logo vai sair para vocês, que é o livro O que Restou, da Alexandra Oliva, que é meio que como se tivesse acontecido uma pandemia que matou um monte de gente. E nesse meio tempo que todo mundo estava ali, algumas pessoas estavam em um reality show de sobrevivência e ninguém sabia o que é que estava acontecendo, né? Mas não vou me aprofundar muito, porque vai ter resenha. O próximo favoritinho foi de uma trilogia que eu li, que é enorme, que é a trilogia do Assassino, que se passa ali meio que na era meio medieval, ali, um conceito meio que estilo Game of Thrones. Não o... Eu falo o ambiente ali, não o... Ai, gente, buguei. Mas tem magia ali também. Que conta a história do Fitz, que ele é um bastardo de um dos príncipes lá do reino. E ele acaba indo pro castelo lá. E ele acaba sendo treinado para ser um assassino do rei. Gente, mas... E tipo assim, tem 2 poderes que são os principais ali da história, que é a manha e a... Por que eu não lembro do outro? É porque eu não gostava muito do outro poder. São 2 poderes. Um que faz com que a pessoa meio que sinta o que os animais estão sentindo, ou possa meio que transportar o espírito para o animal, que é a manha. E tem o outro poder lá, que são poucas as pessoas que conseguem usar, que a pessoa consegue se comunicar de uma para outra. E o Fitz, ele é, como eles dizem, manhoso. Só que a manha é uma coisa considerada, tipo, horrível, uma desgraça e tal.
E aí, enquanto ele tá ali sendo treinado e sendo assassino do rei, ele tá naquela luta constante com essa questão da manha. E gente querendo matar ele, gente querendo que ele seja incriminado por mortes e tal. O Fitz tem muitos momentos chatos dele na história, mas é uma história bem cheia, bem rica, que eu gostei muito, principalmente do último livro. Para quem não conhece, eu também recomendo muito a leitura. E a autora da trilogia do assassino é a Robin Ruby, sei lá. Gente, desculpa, eu tô meio rouca hoje. Vamos ao próximo favoritinho. O próximo favorito é uma série que tem 4 livros. Eu achei que era uma trilogia quando eu comecei a ler. Depois eu descobri, quando eu terminei o último livro, que não era o último livro, que eu descobri que tinha mais, que é a série Os Tronos da Luz, da Cristina Aguiar, que também é autora nacional. E também tem no Kindle Unlimited essa série. Ela conta a história de 2 moças, que elas são parte de uma profecia, que elas têm que lutar contra as trevas, que uma é a luminar do sol, outra é a luminar da lua, do sol não, da lua e das estrelas. E ali, a partir do segundo livro, a gente também tem, quando eles acham que já quebraram tal, a maldição que tem, que faz parte dessa profecia, os filhos delas, 2, também nascem com um sinal, que as meninas, elas nasceram com um sinal, né? Uma com um sinal da lua e um com o sinal das estrelas, né? Que significava que elas eram as que poderiam quebrar a maldição lá e tal. E aí depois que acontece tudo, os filhos delas também nascem com um sinal, que aí tem uma outra profecia envolvida, entrelaçada com essa primeira profecia. Que é muito legal essa história, gente. Ela tem um quê, fantasia misturado com... Tem muita coisa ali que a autora se inspirou na Bíblia para escrever. Eu gostei bastante. Recomendo muito a leitura dessa série. O próximo favoritinho é uma outra série que eu também devorei, que é a série A Passa Espelhos da, acho que é Christelle Dabos, que ela é uma autora francesa. Gente, eu adorei. Conta a história da Ofélia, que ela é uma passa-espelhos, que pode atravessar de um lugar para outro através de espelhos, que ela acaba sendo prometida para um cara lá, que ela tem que ir embora da arca onde ela mora. O mundo lá é dividido em arcas, cada arca, tipo, é especializada em uma coisa específica. E ela acaba indo para essa arca, a vida dela vira de cabeça para baixo. E nisso tudo ela descobre que... Gente, é muito complexa essa história. Eu só fui entender muita coisa no terceiro livro. Que eu creio que também essa série deve ter um quê um pouco... É o que me parece, tirado ali da Bíblia e tal. Mas tem muita fantasia, muita magia, uns poderes muito loucos. Igual essa arca, que é a arca da Ofélia, as pessoas são animadoras. Eles são chamados de animistas. Que eles podem animar objetos. E a Ofélia, ela é uma leitora.
cada objeto que ela toca, ela sente tudo o que aconteceu com aquele objeto por todas as mãos que ele passou. E esse acordo que foi feito para ela se casar foi para... Porque quando eles se casam, o poder de cada um dos dois é compartilhado um com o outro, né? Uma fração. Para que ela pudesse ler o livro do que é o que comanda a arca. Só que tem muita coisa envolvida no meio de tudo isso. Se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui até amanhã. Gente, mas é uma série muito legal. No começo eu pensei que eu não ia gostar. Mas ao longo da história eu fui me apaixonando pelos personagens. Ali é uma história que vai evoluindo no decorrer do primeiro para o segundo livro. Você começa a se apaixonar pelos personagens, mesmo eles sendo muito estranhos. Gente, os personagens são muito estranhos. Eles têm umas personalidades meio estranhas, assim. Mas você acaba se apaixonando pela personalidade dos personagens. O próximo favoritinho é uma trilogia que ela está dentro de uma saga, série, coletânea, sei lá, que é a série Dos Imundos, da Emily Amit. Se eu não me engano, ela também é uma autora brasileira. Essa primeira trilogia, ela se meio que conta a história da Leona e do Euren. Ai, gente, o Euren é muito fofo. A Leona, ela acaba atravessando um espelho meio que sem querer. E ela acaba indo parar em um outro mundo. E aí, depois dela ser salva logo no começo da história, ela acaba indo parar com o Euren, que ele é um mago. Ele é um elfo, que ele acabou se tornando um elfo negro, e ele começa ele meio que tá se redimindo. E meio que nessa caminhada dos dois, assim, eles meio que acabam se apaixonando e tal. Só que no meio de tudo isso, a Leona vai descobrindo que, na verdade, ela é uma maga de uma linhagem amaldiçoada, que o sangue dessa linhagem confere um poder enorme para quem toma. E ela começa a ser perseguida. Só que nisso ela ainda não sabe de nada, gente. Acontece muita coisa. Esse é meio que o contexto dessa primeira trilogia, que elas são divididas em... Essa série é dividida em 3 trilogias. Isso dá um trava-língua muito bom. 3 trilogias, e essa é a primeira, a da Leona, que ela é muito legal. É uma história que ela evolui de um livro para o outro. Eu acabei me apaixonando bastante pelos personagens. E já comecei a segunda trilogia, gente. Que é já a segunda geração ali deles. Acontece muita coisa louca. Pra quem gosta de magia, magos, bruxas, lobos, vampiros, tem de tudo. E é uma história bem desenvolvida. Próximo favoritinho aqui é 2 livros da mesma autora, que é a Mari Cardoso. Eu já favoritei praticamente todos os livros dela que eu li aqui. E os dessa vez é A Escolhida do Mafioso e Salva pelo Mafioso. Salva pelo Mafioso, ele é um spin-off de Escolhida. E depois que eu li, eu descobri que Escolhida do Mafioso faz parte de uma trilogia, cada livro escrito por uma autora. Ah, gente, e conta a história ali
tipo, meio que se passa ali entre Poder e Honra e Elite de Nova York, meio que ali naquele ambientada naquele universo. Eu adoro esse universo, que é ali o mafioso e tal. E aí tem a moça que vai casar com ele e tal. A escolhida do mafioso conta a história da Anastácia e do Romeu. Gente, cada personagem tem, tipo, um passado meio que ali na máfia é meio que um negócio, tipo, de muita morte e tal. Ele tem meio que o contexto parecido com os outros, mas cada um tem sua particularidade. Para quem não viu, ao longo dos últimos favoritos, eu favoritei essas séries que eu falei dessa mesma autora. E para quem gosta dessa história de o mafioso ali, e aí ele salva a mocinha e tal, e ela acaba meio que entrando ali no meio, ou as meninas que são criadas ali no meio da máfia mesmo para se casar e são prometidas, né, para um chefe ali de uma certa, como que fala, de uma certa localidade. E ali tem ação, né? Para quem gosta desse tipo de história, eu também recomendo muito. Tem no Kindle Unlimited todos os livros da Mari Cardoso. E vamos ao último favoritinho de novembro, que foi, depois de não sei quantos vídeos, eu venho aqui mais uma vez favoritar a Laura Almeida, LC Almeida, que eu já li todos os livros dela, todos, gente, não tem um que eu não li. Favoritei ela nos meus autores nacionais favoritos. E o da vez é Rock Love, foi o último livro que ela lançou agora, que conta a história de duas pessoas ali que meio que acabam se conhecendo porque a menina que era meio que nerd, ela acaba entrando fazendo um teste pro grupo de teatro da escola dela ali, que a peça que vai ser interpretada é a história da Nicole e do Malcolm, que é da série que eu já favoritei aqui, Black Road. E eles têm que interpretar, quer dizer, ela acaba sendo escalada para interpretar a Nicole. E um rapaz que é meio que totalmente o oposto dela, que ele tem meio que a personalidade do Malcolm, ele vai interpretar o Malcolm. E aí eles meio que acabam se gostando. E nisso a professora lá, que não quer que as pessoas dessa peça se envolvam, aí eles meio que tem ali um conflito entre interpretar o Malcolm e a Nicole e meio que lidar com o que os dois estão sentindo. Ai, gente, é uma história muito bonitinha. Adoro. A Laura é muito foda. Tem todos os livros dela no Kindle Unlimited. E é isso, meus amores. Esses são os meus 300 favoritos de novembro. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.